Estamos de volta com a terceira e última parte do nosso programa, falando da oitava praga dos gafanhotos. Capítulo 10, versículo 12 do livro do Êxodo. Yahvé disse a Moisés: estende tua mão sobre a terra para que venham os gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a erva, que tudo que a chuva de pedra deixou. Então veja a energia espiritual de Moisés, que estendeu a mão, a sua vara sobre toda a terra do Egito, e Yahvé mandou sobre a terra um vento oriental. Todo aquele dia e toda aquela noite, quando amanheceu, o vento oriental tinha trazido os gafanhotos. Então, continuou um efeito físico dos espíritos, produzindo a ventania, para que os gafanhotos viessem para complementar aquilo que corresponde à oitava praga. E subiram os gafanhotos por toda a terra, pousaram sobre todo o território, e eram muito. Antes deste nunca houve tais gafanhotos, nem depois dele viram outros assim. Cobriram toda a superfície da terra e a terra ficou devastada. E aquelas nuvens escurecem até a atmosfera, porque eles vêm realmente muito forte. E o cientista aqui, o Colin Humphreys, ele diz o seguinte: pragas de gafanhotos, em 2001, o The Times, de 19 de junho de 2001, um artigo que saiu no jornal The Times americano, diz assim: exército de gafanhoto avança com apetite voraz. Pragas de gafanhotos estão devastando colheitas desde a Ásia Central até o meio oeste dos Estados Unidos e remetendo os fazendeiros ao livro do Êxodo em busca de salvação. Desde que os egípcios atraíram sobre si a ira de Deus, tantos gafanhotos não tinham o seu dia. Um exército de 1 bilhão de gafanhotos está a caminho, espalhando-se muito além dos territórios infestados, mais comuns da África e do Oriente. Essa descrição vívida fornece uma imagem moderna de como deve ter sido a oitava praga dos gafanhotos no Egito, verdadeiramente devastadora. O autor diz assim: eu também não posso deixar de citar outra página da mesma edição, sob o título Força que grasna esmaga o inimigo. O correspondente do jornal em Pequim escreve: o exército de 1 milhão de patos acridófagos da China é treinado para comer ao som de um assovio. Segundo parece, os patos comem quase meio quilo de gafanhotos todos os dias, nas áreas mais gravemente afetadas da província de Xinjiang. Até 10 mil gafanhotos vivem em menos de 1 metro quadrado. Imagine isso aqui, 10 mil gafanhotos num metro quadrado. Imaginem só a densidade ou a quantidade desses gafanhotos. Embora, como vimos, as 6 primeiras pragas formem uma sequência, parece não haver ligação entre a 7ª, da chuva de pedra, e a 8ª do gafanhoto. E nenhum estudioso das pragas propõe uma associação. Contudo, fiquei intrigado ao ler essa matéria no Time de 23 de junho de 2001. Durante a Segunda Guerra Mundial, enfrentamos uma invasão de gafanhoto no deserto da província do Sindh, no Paquistão. Tiramos proveito do estágio mais vulnerável do ciclo da vida do gafanhoto. Uma nuvem invasora procura areia úmida. Veja bem, coisa interessante. Procura areia úmida onde depositar os ovos e em seguida sossega. No período de 3 a 4 semanas, desde a incubação até o crescimento das asas, quando pode adaptar-se ao ambiente e ir embora. Há um momento em que os gafanhotos de determinado agrupamento seguem junto na mesma direção como um poderoso exército. Se forem cavadas valas no seu caminho, eles caem nelas e não podem sair. E aí vocês podem enterrar. Então é uma saída que pode ser utilizado tanto os patos como também essa saída. Aqui, portanto,
a terra estava úmida demais, no caso dos egípcios. Era o lugar ideal para eles depositarem seus ovos. Então veja que há, de uma certa forma, uma sequência também lógica. Porque ele diz assim, Moisés e Arão foram até o faraó e disseram, se recusaram de deixar partir, farei vir amanhã gafanhotos sobre o teu território. Cobrirão a superfície da terra de tal modo que não poderá mais ver o solo, como está em Êxodo 10, 4, 5. Então, um dia após a tempestade de granizo terem cessado, quando o solo ainda estava úmido, vieram os gafanhotos, que foram os grandes mentores e promotores da 8ª praga. O gafanhoto do deserto, que é esse, cujo nome científico é Escitocerca gregaria, pertence a um grande grupo de insetos comumente chamado de gafanhoto. Praga de gafanhoto só ocorre quando as condições são favoráveis. Por exemplo, não houve relato de praga desse inseto em nenhuma parte do mundo de 70 a 85. Em geral, os gafanhotos do deserto voam com o vento. Portanto, quando o livro do Êxodo diz, fez soprar um vento, e chegando amanhã o vento tinha trazido os gafanhotos, como está em Êxodo 10, 13, isso é compatível com o nosso moderno conhecimento do comportamento dos gafanhotos. Então, meu caro telespectador, você observe que realmente Deus fez muitas maravilhas e continua fazendo, mas no caso do Êxodo, ele aproveitou situações naturais dali do deserto para promover a sua ação de chamar a atenção do faraó para o seu poder. Cientificamente, nós estamos trazendo explicações, logicamente 100% não, mas porque a ciência ainda vai ter outras fontes, como essas que vocês viram agora e outras que nós já falamos anteriormente, para explicar de uma forma científica a parte, vamos dizer assim, da fé, da crença, do dogma, que todas as outras religiões acreditam que aquilo tudo foi milagre. Mas foi uma reação natural em cadeia, logicamente promovida, aproveitada por Moisés no momento que Deus utilizou o próprio Moisés para fazer esses prodígios e chamar a atenção da sua força e do seu poder. Com isso, não estou tirando o poder de Deus, pelo contrário. Estou explicando, mostrando que a ciência corrobora com a religião, com a fé, quando você respeita ambas, porque a ciência também é criação de Deus. Não temos mais tempo para o programa de hoje, mas convido você para na próxima semana encerrarmos a 9ª e a 10ª, que é a morte do primogênito, essa tarefa com a abertura do mar, que foi algo que mexeu tanto com o Brasil todo agora na novela Os 10 Mandamentos, e nós vamos mostrar que também foram fenômenos físicos que causaram aquele fenômeno que fez com que o povo atravessasse aquela região dos lagos em busca da terra prometida até a planície do Sinai e depois Canaã. Fique com Jesus e até o próximo programa e muita paz.